Há momentos na história em que a verdade parece prestes a emergir, mas algo ou alguém menos a empurra de volta para a escuridão. E às vezes o que retorna à superfície não é uma resposta, mas um fragmento esquecido, uma peça antiga que não deveria ter sobrevivido ao tempo. Este é um desses momentos. Porque, segundo um documento recentemente encontrado, as grandes pirâmides do Egito talvez não guardem apenas o corpo de reis, mas um conhecimento tão profundo que reescreveria o entendimento da origem da civilização. Se o conteúdo desse manuscrito for real, então uma verdade proibida esteve diante de nós durante milênios, silenciosa, imóvel, como as próprias pirâmides. Durante séculos, a humanidade tentou decifrar o propósito exato dessas estruturas monumentais, monumentos que desafiam cálculos, desafiam suposições, e em muitos casos desafiam até mesmo a própria lógica histórica. Mas a possível existência de um documento perdido, supostamente encontrado em uma coleção privada no final da década passada, reacendeu uma pergunta que sempre perturbou arqueólogos e historiadores. Estamos realmente compreendendo aquilo que os antigos queriam nos dizer? O ponto inicial dessa jornada não está no deserto, mas nos arquivos dispersos ao redor do mundo, onde fragmentos de textos, inscrições e relatos de viajantes formam uma tapeçaria incompleta sobre o Egito Antigo. Ao longo do último século, a arqueologia consolidou uma versão sólida do que as pirâmides representam. Túmulos monumentais destinados a imortalizar os faraós. Mas a nova peça que veio à tona sugere que talvez esse seja apenas o nível superficial, e que por trás das paredes de calcário e dos corredores que conduzem às câmaras internas, exista um significado muito mais profundo, tão profundo quanto a própria fundação do mundo conhecido. O que a história oficial diz é claro e bem documentado. As pirâmides foram erguidas durante o Antigo Império, principalmente na Quarta Dinastia, como símbolos definitivos de poder e divindade. A Grande Pirâmide de Quéops, construída há mais de 4 milênios, é frequentemente apresentada como o ápice da engenharia do período. Um feito majestoso que exigiu milhares de trabalhadores, décadas de esforço e uma organização estatal sem precedentes. As câmaras internas, os alinhamentos cósmicos, os blocos de pedra perfeitamente encaixados, tudo isso está minuciosamente registrado em estudos arqueológicos, que apontam para uma cultura sofisticada mas compreensível dentro do desenvolvimento humano daquela época. Essa é a versão aceita, repetida, consolidada. E ainda assim, algo sempre pareceu deslocado. A precisão geométrica, os alinhamentos astronômicos complexos, a ausência de inscrições que confirmassem de forma direta a função funerária. Esses elementos foram discutidos, questionados e reinterpretados diversas vezes. Mas a academia sempre retornou ao mesmo ponto. As pirâmides eram túmulos, monumentos funerários destinados a eternizar o faraó. Mas e se não fossem? A ruptura da narrativa surge com a suposta descoberta do documento. Segundo relatos preliminares, tratava-se de um texto escrito em hierático tardio, preservado de maneira incomum em uma caixa de madeira escura, encontrada em condições tão impecáveis que até mesmo sua autenticidade se tornou motivo de debate. O manuscrito descrevia algo que raramente aparece nos registros oficiais, uma preocupação profunda e quase desesperada com o que chamavam de ciclo da luz que morre. A expressão, que não existe em nenhum outro texto conhecido, chamou a atenção imediata. Alguns especialistas sugerem que poderia estar relacionada a mudanças climáticas severas, fenômenos astronômicos ou mesmo crises internas de poder. Outros defendem que o termo indica algo muito mais simbólico, talvez espiritual, talvez científico. O trecho mais intrigante do documento fazia referência a um caminho oculto sob o trono do rei. Uma passagem que não seria destinada a corpos, mas a portadores da memória. A frase enigmática abriu espaço para uma série de teorias que tentam aproximar arqueologia, astronomia e até mesmo física antiga. O que seriam esses portadores da memória? Seriam escribas? Seriam iniciados de algum culto solar ou seriam algo diferente? As pirâmides sempre foram associadas ao movimento das estrelas, sobretudo as 3 estrelas do cinturão de Órion. Isso é fato reconhecido, mas o novo manuscrito tocava nesse alinhamento de maneira ritualística, como se esses monumentos tivessem sido erguidos não apenas como tombas, mas como instrumentos cujo propósito seria conservar um padrão celestial específico, talvez uma espécie de mapa, talvez uma forma de preservar um conhecimento sobre o cosmos que só a elite sacerdotal compreendia plenamente. Entre os especialistas que analisaram o manuscrito, alguns defendem que ele poderia indicar a existência de uma câmara ainda não descoberta, talvez localizada abaixo da pirâmide. Essa teoria não é nova há menos desde os anos 90,
Estudos de varredura comum sugeriram a existência de espaços vazios não identificados. Mas agora, se o texto for autêntico, ele traria um testemunho direto, de quase 4.000 anos atrás, confirmando aquilo que tantas teorias modernas tentaram demonstrar. Outra parte perturbadora do manuscrito descrevia algo chamado de sala, onde o céu repousa. Arqueólogos mais conservadores afirmam que isso poderia ser uma referência poética a um espaço ritual. Mas estudiosos mais ousados defendem que talvez estivessem falando de uma câmara astronômica, uma espécie de observatório interno que usaria a própria estrutura da pirâmide como um instrumento de medição do firmamento. No entanto, o ponto mais polêmico surge quando o documento descreve uma luz que não nasce do Sol. A expressão, de difícil tradução, foi interpretada por alguns como uma metáfora religiosa. Outros, menos convencionais, sugeriram que poderia representar alguma forma de tecnologia perdida, algo que os antigos egípcios preservaram de maneira simbólica e ritualística. Não há evidências concretas para essa hipótese, e a maioria dos arqueólogos a rejeita de imediato. Ainda assim, o texto deixa a questão em aberto, e sua ambiguidade é precisamente o que alimenta o mistério. O fato é que teorias não faltam. A primeira delas aponta que o documento poderia ser parte de um conjunto maior, talvez relacionado aos ensinamentos da Casa da Vida, instituições onde sacerdotes registravam conhecimentos avançados de astronomia, matemática e medicina. Outra teoria sugere que a escrita pode ser propositalmente enigmática, parte de um código iniciático destinado apenas a sacerdotes de alto grau. Há também a hipótese de que o manuscrito seja uma cópia tardia de um texto muito mais antigo, talvez criado durante períodos de crise, quando o conhecimento precisava ser protegido, escondido ou transferido para locais seguros. A possibilidade mais controversa, defendida por uma minoria de pesquisadores, afirma que o texto fala de uma verdade que nunca deveria ter sido revelada, menos que as pirâmides não são apenas monumentos, mas marcos que registram eventos astronômicos cíclicos, talvez até catástrofes que afetaram civilizações anteriores. Essa teoria se aproxima perigosamente de interpretações mais mitológicas, mas não pode ser ignorada, já que o próprio manuscrito menciona repetidamente a necessidade de guardar o tempo que se aproxima. No final, o documento não traz respostas completas. Elsugger insinua, provoca, ele levanta questões que atravessam séculos e que continuam ecoando nas pedras milenares de Gizé. Talvez a verdade nunca seja revelada totalmente. Talvez falte uma peça, talvez um corredor ainda não encontrado, uma inscrição oculta sob camadas de poeira e silêncio. O que parece certo é que esse manuscrito reacende uma chama que nunca deixou de arder. A dúvida, a sensação de que há algo ali que não foi entendido, algo que repousa no coração das pirâmides à espera do momento certo para emergir novamente. E agora, diante desse fragmento esquecido, a pergunta final permanece suspensa no ar, tão pesada quanto os blocos de calcário que moldam as pirâmides. Qual parte dessa história resistiu ao tempo? E qual parte ainda está oculta? Talvez o manuscrito tenha revelado apenas um sussurro do que realmente existe ali. Talvez a verdade esteja no meio. Talvez ainda falte a peça que completaria o enigma. O mistério, por enquanto, permanece intacto. E agora cabe a você decidir qual versão faz mais sentido.